Amigos, estamos aqui no convento de la Cruz de la Popa, fundado pelo Frei Alonso de la Cruz de Paredes. É um lugar belíssimo, com uma vista belíssima de Cartagena. O Frei fundou esse convento depois que teve um sonho de Nossa Senhora, em que ela pedia a ele construir um mosteiro no morro, sob o morro. É um lugar alto e belíssimo. Venham comigo. Namastê, paz e bem. A tradição dos mosteiros, lugares de recolhimento espiritual, existe desde tempos remotos e vem em verdade da Índia. No Ocidente, tal tradição teve início com São Pacômio, a tradição dos cenobitas, monges que vivem em grupo em monastérios, o que já existia na Índia muito antes de Jesus. Os mosteiros budistas, por exemplo, vêm de época mais remota, já que Buda viveu há 2600 anos. Na época de Krishna, existiam monges na Índia, e até mesmo antes do Senhor Krishna, que viveu, segundo pandits eruditos hindus, há cerca de 5.000 anos. Quando lemos o Ramayana, o épico indiano, que conta a história do Senhor Rama, outro avatar que viveu antes mesmo de Krishna, já existiam os monges. Os primeiros monges, entretanto, viviam isolados, muitas vezes em cavernas, em vida eremítica e, em muitos casos, como nômades. Os primeiros monges, os eremitas, aqueles que viviam no ermo, ou seja, em lugares isolados, afastados da civilização, buscavam o silêncio interior, a paz profunda, o contato direto com o divino em cavernas, tanto na Índia, no Himalaia, quanto na China, os taoístas, quanto no Ocidente. São Bento de Núrcia, por exemplo, foi encontrado dentro de uma caverna em meditação profunda, um santo cristão. Ele fundou a ordem beneditina. Santo Antão, o eremita, foi outro santo da tradição oriental cristã, que meditava em cavernas e até em cemitérios, e no final de sua vida, que ultrapassou 100 anos, viu a Jesus. Quando Jesus lhe apareceu em visão, perguntou: Senhor, por que demoraste tanto? Jesus respondeu: Eu não demorei, Antão. Eu estava aqui o tempo todo, dentro de você. A prática eremítica surgiu primeiramente na Índia, como afirmei, entre os praticantes contemplativos. Em sítios arqueológicos de Mohenjo-Daro e Harappa, atual Paquistão, Índia antiga, arqueólogos encontraram sinetes de Pashupati, o senhor dos animais, sentado na postura de lótus e cercado por feras, o que nos recorda santos como Krishna e o próprio Francisco de Assis. O magnetismo espiritual, o amor abrangente de tais yogis e santos, homens e mulheres de Deus, atraem os pequenos animais e amansam leões, tigres e outros selvagens. Os sinetes de Pashupati na postura de lótus e cercado por animais data de pelo menos 8.000 anos. Com o passar do tempo, formaram-se comunidades de monges que não viviam mais no ermo, mas em lugares santos chamados de ashrams. No Ocidente, os cristãos chamaram esses mesmos lugares santos de mosteiros e conventos. O silêncio é sagrado em tais habitações, porque é no silêncio, acalmando a mente e os sentidos, as indriyas, como chamava Patanjali, o sistematizador do yoga, que encontramos Deus. Paramahansa Yogananda, pai do yoga no Ocidente, afirmou: Deus começa onde o movimento cessa. Que movimento é esse? O movimento da mente ligada aos sentidos, conhecida como manas, e dos próprios sentidos, conhecidos como indriyas. A Bíblia afirma: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46. A quietude interior da mente e dos sentidos foi chamada por Patanjali de Niroda, Yoga Chitta Vritti Niroda. Yoga é a cessação dos redemoinhos da mente. No cristianismo exicasta, essa mesma quietude é conhecida como exíquia,
o aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A natureza auxilia nesse silêncio interno, nesse silêncio interior. Ela está cheia de prana, a energia vital inteligente. Por isso os mosteiros valorizam tanto pela beleza da natureza, das flores, que lembram a ternura, a doçura, o encanto de Deus. O convento da Santa Cruz de la Popa já não é mais um convento, mas um museu aberto à visitação. E aqui nos deparamos com uma maquete curiosa, como veremos mais à frente. Os monges agostinianos, ao chegarem em Cartagena, se depararam com uma prática dos indígenas que adoravam a cabra. Isso nos lembra a adoração ao bezerro de ouro pelos hebreus na época de Moisés. Quando investigamos as tradições religiosas de forma mais profunda, de uma forma mais elaborada, percebemos que o culto a deuses e aos animais fazem parte das tradições mais primitivas, das tradições menos elaboradas. Contudo, existe um erro teológico ao crer que o fato de uma religião ser antiga, necessariamente, ela se torna primitiva. O primitivo não está necessariamente ligado ao que é antigo. As tradições do hinduísmo e do budismo, mesmo sendo mais antigas que o cristianismo, são muito bem elaboradas. Os Vedas, os Upanishads, os grandes mestres como Adi Shankaracharya, Patanjali e tantos outros trazem uma visão da espiritualidade que nada tem a ver com o politeísmo, mas um monoteísmo profundo, extremamente bem elaborado. Pierre Teilhard de Chardin, teólogo francês, estudioso das tradições orientais, afirmava que é um erro teológico dizer que o hinduísmo é politeísta. O hinduísmo é muito mais complexo que isso, nem politeísta, nem panteísta, e nem necessariamente apenas monoteísta, mas panenteísta. O hinduísmo adora a um único Deus, Brahman, que é onipresente, onipotente, onisciente e onipenetrante. Está em toda parte, em todas as coisas. Com o seu espírito permeia toda a vida. É pessoal e impessoal ao mesmo tempo. Isso é o panenteísmo, algo muito semelhante ao que São Francisco de Assis acreditava e pregava. No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz: aqueles que adoram aos deuses irão a eles. Aqueles que adoram a espíritos terão com eles. Mas aqueles que me adoram, ou seja, ao Senhor, virão a mim. Isso é monoteísmo. O monoteísmo dos avatares, tal qual Jesus quando disse: eu e o Pai somos um, ou como o Senhor Buda quando afirmou: entre o céu e a terra não há ninguém mais nobre do que eu. É a própria consciência cósmica, como diria Chardin, ou como diria Paramahansa Yogananda, ou o próprio Patanjali, ou Adi Shankaracharya, o fundador da Ordem dos Swamis, que afirmava a existência de um único Deus, Brahman, o Absoluto, a própria consciência cósmica.
Como afirmei no início do vídeo, a importância dos mosteiros e dos conventos, o objetivo de cada um deles é esse contato íntimo com Deus, por meio das orações, das meditações, dos cantos, das missas, das leituras de obras sacras. Uma tradição que se repete de Oriente a Ocidente e que tem de fato como meta o acalmar a mente, o acalmar os sentidos. As Vitris são literalmente redemoinhos da mente, como ensinou Swami Vivekananda. Quando nossas mentes estão tranquilas, temos pensamentos elevados, pensamentos positivos de felicidade, e é isso que se busca nos mosteiros. Mas quando estão agitadas, centradas na ansiedade, na preocupação, no medo, na raiva, no desejo de vingança, na sensualidade, no hedonismo, nos prazeres do mundo, na inveja, na cobiça ou na simples preocupação dos afazeres diários, nos afastamos do centro, do self, que é Deus em nós. Nos afastamos da paz e da clareza mental. E sem clareza mental, o espírito rodopia como bêbado, longe do lar interior. Na tradição do yoga, os grandes mestres afirmam que no êxtase, na visão divina ou samadhi, os santos erguem os olhos e observam a Deus no chamado êxtase estático, como retratado nesta estátua de São Nicolás. No ponto médio entre as sobrancelhas, o olho espiritual, percebemos isso em muitas imagens de santos cristãos, com os olhos erguidos, com os olhos para o alto. Em verdade, eles estão concentrados no Kutastha Chaitanya, entre as sobrancelhas, mais conhecido como olho espiritual. É ali que tem a visão do divino, a visão de Deus.